A energia é um pilar central do crescimento económico e, como tal, a energia continua a ser um aspecto fundamental para o crescimento das economias, para a competitividade dos países. O que acontece é que no passado a energia tem sido produzida à custa dos chamados combustíveis fósseis, que emitem emissões de CO2, e o crescimento exponencial que o mundo observou depois dos anos 50, do PIB, deveu-se muito também ao consumo exponencial destes combustíveis fósseis, que têm como impacto vários impactos ambientais, um deles as emissões de CO2. Não há outro futuro que não este. Acho que estamos num ponto de não retorno. A descarbonização da economia é algo que está muito patente em todas as estratégias nacionais ou supranacionais e que nós vertemos e tiramos partido quando implementamos as nossas estratégias empresariais aqui na EFASEC. É muito importante em termos de competitividade as empresas olharem para o lado verde, não só para tornar as suas operações mais otimizadas, mas também há uma percepção maior por parte do mercado de que os produtos têm que ter essa componente também. As emissões de CO2 contribuem para o aquecimento do planeta Terra, para as chamadas alterações climáticas, que podem levar a que a temperatura mundial, se nada fizermos, no final deste século a temperatura pode aumentar cerca de 4,8 graus centígrados. Se isso acontecer, vão existir desastres ambientais, a agricultura vai estar em causa, os cientistas não conseguem antecipar de forma objetiva quais poderão ser os impactos. Há que encontrar novas formas de termos o bem-estar que temos hoje, de promover o bem-estar das outras sociedades que ainda não têm o bem-estar que nós temos, mas com menores emissões de CO2. E, portanto, sendo a energia um fator central na economia, então temos de começar a produzir energia de forma mais eficiente, com menores impactos ambientais e, portanto, menores consumos de combustíveis fósseis. E há vários estudos que indicam exatamente isso. Quanto mais eficiente do ponto de vista energético um país é, a sua produtividade também aumenta. E, portanto, nós muitas vezes olhamos para estes aspectos da energia como um custo, quando na realidade o ambiente pode aumentar muitas eficiências. Generalmente, quando se aumenta as eficiências na economia, a própria produtividade aumenta e pronto, e quando há um aumento de produtividade, há um aumento de emprego, há uma distribuição de riqueza e, no fundo, é isso que queremos. O Flexergy é um projeto que, na verdade, nasce como uma consequência de uma estratégia de tecnologia e de mercado que nós começamos já há alguns anos. E o Flexergy nasce com uma sequência para aumentar a diversificação e a diferenciação de um produto que, neste caso concreto, é uma plataforma de gestão de múltiplos ativos de armazenamento de energia que nós consigamos, de facto, gerir e otimizar a produção distribuída, por exemplo, solar, como temos aqui exatamente neste telhado, no âmbito de uma rede que é ela própria contida. Estamos a falar concretamente do vetor de energia elétrica e que o armazenamento de energia trata-se basicamente de uma bateria gigante de íons de lítio. É uma forma de nós conseguirmos ter um balão de eletrões pronto a ser usado. Quando é que é usado? Efetivamente, quando nós temos algumas necessidades ou de excesso de geração solar, em que carregamos a bateria, em vez de desperdiçar essa energia ou de a injetar na rede pública, ou quando é necessária e quando temos cargas para alimentar nesta micro-rede e então aproveitamos a complementaridade das cargas e do dispositivo de armazenamento de energia para alimentar efetivamente as necessidades energéticas. Os casos de estudo e de aplicação deste tipo de sistemas são muito amplos. Pode ir para o domínio público de uma Smart City, por exemplo, e comunidades energéticas em ambiente urbano. Pode ir para, muito bem, como o exemplo aqui da EFASEC, em campos ou ambientes privados industriais. E depois pode-se alastrar para tudo o que seja grandes condomínios, edifícios com grandes necessidades de energia, aeroportos. O projeto Smart Green Homes consiste no desenvolvimento integrado de energias renováveis, reciclagem, materiais inteligentes, conectividade, numa procura por soluções inovadoras para termos residências sustentáveis
e que permitam ter o máximo de conforto às pessoas que nelas habitam e o máximo de segurança. O objetivo foi entrar em 6 linhas de desenvolvimento. Essas linhas são compostas por desenvolvimento de hardware, de equipamentos, e depois também de software que faz toda a gestão desses equipamentos e a interligação, interfaces, controle, comunicação. Portanto, nomeadamente as linhas são bombas de calor, equipamentos de aquecimento elétricos, equipamentos de aquecimento a gás, tratamento de água e depois os sistemas de interface e comunicação e de controle integrado. O resultado do projeto é muito vasto. Estas linhas deram origem a imensos protótipos e desses protótipos surgiram vários níveis de maturidade. Alguns dos protótipos originaram já produtos que estão no mercado neste momento. Outros protótipos têm um estado ainda de desenvolvimento mais baixo, que são tipicamente as tecnologias com um objetivo mais longínquo de nós explorarmos tecnologias diferentes, mais inovadoras, que permitam no futuro serem integradas em projetos futuros de produto. Nós na EFASEC também já de algum tempo atrás vimos alicerçando uma estratégia que neste momento é concebida há 5 anos, que é muito bem estruturada e que ela própria é inclusiva de toda esta heterogeneidade que eu disse que a EFASEC tem, e alicerçamos a nossa inovação efetivamente na diferenciação que eu já mencionei várias vezes. Uma forma de nós conseguirmos fazer isto com um aumento da velocidade e da evolução da maturidade dos produtos é alicerçado em fundos que nos apoiam para nós nos capacitarmos melhor e mais adequadamente e conseguirmos ter este desenvolvimento de projetos num menor espaço temporal e que nos permite tirar os nossos produtos de um ambiente que é prototipal e levá-los, escalá-los, tendo um time to market relativamente rápido, pelo menos tentamos, em provas de conceito em ambiente não apenas em Portugal, mas múltiplos ambientes e cenários de uso. Acho que é importante estes apoios selecionarem bem os projetos e selecionarem projetos que tenham um impacto positivo tanto nas empresas como depois nos produtos que vão para os mercados. Nomeadamente este projeto em concreto, o Smart Green Homes, permitiu criar uma série de valências que não existiam aqui nesta localização em Aveiro, permitiu a criação de um centro de engenharia e com essas valências e esse centro de engenharia e as condições criadas, permitiu atrair para aqui uma série de equipas que estavam noutras localizações na Europa e que neste momento estão aqui em Aveiro e com isso conseguimos atrair o interesse dessas unidades de negócio em colocar aqui equipas de desenvolvimento, que é muito positivo para esta localização, na criação de competências e com essas competências criar produtos também mais sustentáveis. Eu diria que estes fundos são fundamentais. Se eles não funcionarem, não vamos conseguir, porque é uma imensa oportunidade de uma entrada de vários mil milhões de euros para a economia portuguesa. Do ponto de vista teórico, deverão seguir um conjunto de regras já definidas ao nível da União Europeia, subjacentes à ideia do Green Deal, portanto do Pacto Ecológico, e portanto eu vejo estes fundos como cruciais. Se eles não forem utilizados, eu vejo como muita dificuldade que Portugal consiga cumprir os seus objetivos que tem, porque de facto é preciso muito dinheiro e aqui é uma imensa oportunidade de utilizar o dinheiro de forma acertada.